Doutor, questão da asma. Quando que se dá conta de que a pessoa está acometida, tem asma, e que tipo de sintomas, que problemas aparecem em consequência dessa doença? Essa é uma doença extremamente relevante no nosso meio, Júlio, e a gente tem que discutir ela, né? Nós estamos hoje no dia 21 de junho, é o Dia Mundial de Combate ou do Controle da Asma, né? Então, se a gente consegue reconhecer os sintomas precocemente, a gente trata de forma adequada e, consequentemente, nós reduzimos os riscos de gravidade da asma, né? O mais comum é a asma entre leve e moderada, né? Então, a asma ela pode ter alguns sintomas que a gente tem que ficar atentos. Falta de ar, pacientes que têm bastante tosse, os pacientes que têm chiado no peito, pacientes que cansam para fazer as suas atividades, que têm despertares noturnos, por exemplo, por tosse, né? E, consequentemente, algum aperto no peito. São os sintomas mais frequentes. Lembrando que se a asma não está bem controlada, a gente corre os riscos e o aumento dos riscos de pneumonia, de traqueobronquite, que são infecções dos brônquios e do parênquima do pulmão, que geram risco ao paciente. Então, o ideal é reconhecer, diagnosticar e fazer o tratamento adequado. Ela evolui a asma para que quadros, doutor? Isso. A asma ela pode iniciar com crises, né? Ou seja, o paciente ele pode passar anos da vida sem ter sintomas e por algum motivo, por alguma infecção, alguma exposição ocupacional que ele esteja, ele pode desencadear crises de asma. Essas crises, elas podem ser momentâneas, ou seja, ela pode vir e durar um determinado período, a gente faz o tratamento adequado. Dependendo da função pulmonar do paciente, a gente consegue, às vezes, retirar até os remédios depois de um tempo, mas um conceito que tem que ficar é o seguinte: se a gente tem que estender o tratamento, e aí vem o conceito da asma, que é uma doença inflamatória crônica dos brônquios, muitas vezes a gente tem que usar, em determinados pacientes, tratamentos contínuos para garantir qualidade de vida a eles. Então, aqueles pacientes que não têm um tratamento adequado, nós corremos o risco, muitas vezes, de progredir com quadros graves da asma. E aí começam as dificuldades no tratamento dela, muitas vezes usando diversos medicamentos para um controle adequado e para uma melhor qualidade de vida desses pacientes. Mas é controlada essa doença. Sem dúvidas, a gente tem um controle adequado, inclusive nos últimos anos a gente evoluiu muito no tratamento. Hoje nós temos remédios de ponta para determinados pacientes, para aqueles pacientes do grupo da asma grave, que são medicamentos tecnológicos, a gente chama de biológicos, imunobiológicos, e temos também os inalatórios, que, dependendo do paciente, a gente escolhe o ideal para determinada situação, que nós temos um excelente controle, uma melhora da qualidade de vida, desempenho em atividades, redução dos riscos das crises. Basta o diagnóstico e o tratamento adequado. Então, hoje sim, nós temos alternativas, temos tratamento sim para essa doença.